Eu avisei minha irmã que o bolo do casamento dela ia desabar. Ela disse que eu estava com inveja. E adivinha para quem ela veio chorando quando o bolo realmente caiu? Eu trabalho como confeiteira há 9 anos. Me formei em primeiro lugar na minha turma na escola culinária. Nesse tempo já fiz bolos de casamento para mais de 200 casais. Eu entendo de bolo. Minha irmã, Rachel, nunca respeitou muito a minha profissão. Para ela, eu sou apenas a que faz bolos, enquanto ela é uma executiva de marketing que ganha dinheiro de verdade. Há anos ela faz comentários em todos os jantares de família. Então você ainda está nessa coisa de bolos? Depois vinha aquela risadinha. Que fofinho! Quando Rachel ficou noiva de Daniel, eu me ofereci para fazer o bolo do casamento dela como presente. Ela riu. Riu de verdade. Sem ofensa, Lily. Mas eu quero algo elegante. Eu contratei uma confeitaria de verdade. Ela ainda acrescentou. Eles são caros, mas são famosos pela estética. Tudo deles fica perfeito nas fotos. Eu deixei pra lá. Era o casamento dela. A decisão era dela. Mas eu também conheço a minha irmã, então fiz um bolo mesmo assim. Em silêncio. 5 andares. Espigas de madeira bem posicionadas. Uma coluna central de suporte. Base reforçada. Flores de açúcar caindo em cascata que eu treinei por semanas até ficarem perfeitas. Guardei tudo no freezer da minha confeitaria, só por precaução. Na noite do jantar de ensaio, a confeitaria que ela contratou entregou o bolo um dia antes da cerimônia. 5 andares. Fondant branco. Flores de açúcar descendo pela lateral. De longe parecia lindo, mas eu vi os problemas imediatamente. As espigas eram de plástico em vez de madeira. Estavam colocadas longe demais umas das outras. O fondant já estava começando a suar por causa da umidade, e o andar de baixo estava cedendo levemente sob o peso. Aquele bolo não ia sobreviver 18 horas dentro de um salão quente. Levei Rachel para o lado, falando baixo. Ei, esse bolo tem alguns problemas estruturais. Os suportes não estão certos. Existe uma chance de ele não aguentar até amanhã. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nela. Uau! Depois cruzou os braços. Eu sabia que você ia fazer isso. Rachel, eu sou profissional. Não, ela respondeu. Você está tentando estragar meu casamento porque está com inveja. Eu só estou falando o que estou vendo. Ela deu um sorriso frio. Claro. Uma profissional que nem conseguiu pagar a confeitaria que eu contratei. Senti meu rosto esquentar. Eu ofereci fazer o bolo de graça. Ela fez um gesto com a mão, desprezando a ideia. Eu queria algo elegante, não algo caseiro. Depois completou. Você não pode simplesmente ficar feliz por mim? Respirei fundo. Tudo bem. Espero estar errada, mas eu sabia que não estava. Eu não estava errada. O bolo desabou às 7h42 da noite, na frente de mais de 120 convidados, 3 fotógrafos e um DJ que, naquele momento, estava aumentando o volume da música para disfarçar o barulho da cozinha. Eu vi tudo da entrada do salão. Tinha chegado 40 minutos antes. Ninguém tinha me pedido para ir. Rachel também não tinha me agradecido antes. Eu fui porque sou confeiteira. Depois de 9 anos fazendo isso, você aprende certas coisas. Por exemplo, fondant começa a suar quando encontra umidade. Suportes de plástico não distribuem peso direito em bolos grandes. E um salão de eventos aquecido no inverno é o pior lugar possível para um bolo mal estruturado. Eu fui porque na noite anterior eu disse exatamente para minha irmã o que ia acontecer. E mesmo depois da forma como ela falou comigo, eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia deixar o casamento dela virar um desastre completo. Meu bolo estava na caminhonete. 5 andares. Espigas de madeira reforçadas. Uma coluna central de suporte. Flores de açúcar que eu levei 3 semanas fazendo. Pétala por pétala. Eu tinha estudado o modelo que Rachel escolheu na confeitaria famosa e reproduzido exatamente igual, porque é isso que eu faço. Eu conheço meu trabalho. Quando o terceiro andar do bolo começou a inclinar visivelmente para a direita, eu vi o coordenador do evento atravessando o salão com passos rápidos. Ele fingia que estava indo até o bar. O fotógrafo principal abaixou a câmera por um segundo, depois levantou de novo procurando outro ângulo. A mãe de Daniel apertou o braço do marido sem dizer nada. Rachel ainda estava dançando. O quarto andar foi o primeiro a ceder. Foi lento. Como quando uma parede começa a rachar por causa da umidade. O fondant branco dobrou para fora. O andar inteiro deslizou alguns centímetros. E então alguém gritou. O DJ parou a música. O salão inteiro ficou em silêncio. 3 segundos. Os 3 segundos mais longos da minha vida. Depois o barulho veio todo de uma vez. O bolo caindo na mesa. Vidro quebrando. Uma criança chorando lá no fundo. E a voz da Rachel. Não! Não! Não!
Daniel segurou o braço dela. O coordenador já estava em cima da mesa tentando salvar o que restava dos 2 primeiros andares. Garçons corriam de um lado para o outro. Do outro lado do salão, Megan, uma das madrinhas, procurava por mim com os olhos. Ela sabia que eu estava ali. Foi ela quem me ligou mais cedo naquele dia, falando bem baixo. Perguntou se eu realmente achava que o bolo ia cair. Eu disse que sim. Ela perguntou se existia algum plano de emergência. Eu disse que tinha. Agora ela atravessava o salão na minha direção. Quando chegou perto, falou quase sussurrando. Está na caminhonete? Está. Quanto tempo para montar? 20 minutos, se 2 pessoas ajudarem. Ela assentiu imediatamente. Eu já estava caminhando para a saída. Não avisei Rachel. Não era o momento. Ela estava no meio do salão, chorando, com o vestido manchado de creme na barra, olhando para os restos do bolo de $3.000 espalhados pela mesa principal. Daniel a abraçava. A mãe dele discutia com o coordenador. Ninguém estava olhando para mim. Saí para o estacionamento, abri a caminhonete e comecei a tirar as caixas. 2 minutos depois, Megan apareceu com 2 garçons. Eu disse a eles que você é a irmã da noiva e confeiteira profissional. Ótimo. Eles sabem que você tem um bolo de substituição. Perfeito. Ela hesitou. Quer que alguém avise Rachel? Balancei a cabeça. Ainda não. Olhei para as caixas. Primeiro a gente monta o bolo. Depois ela decide o que fazer com isso. Trabalhei rápido. Os garçons seguiram minhas instruções sem discutir. Megan segurava a lanterna do celular enquanto eu alinhava a base e verificava se a mesa estava nivelada antes de começar a montar os andares. Minhas mãos não tremiam. Essa parte eu conheço. Já fiz isso centenas de vezes, em situações muito piores do que um estacionamento de hotel no inverno. 18 minutos depois, o bolo estava pronto. 5 andares. Fondant branco marfim. Flores de açúcar caindo pela lateral. Uma fita prateada em cada nível. Era praticamente idêntico ao bolo que Rachel tinha escolhido. Eu tinha estudado as fotos e reproduzido tudo, porque é isso que eu faço. Megan ficou olhando para ele por alguns segundos. Meu Deus, ela murmurou. É exatamente igual. É melhor, eu disse. Depois respirei fundo. Agora você pode chamar a Rachel. Eu fiquei esperando ao lado da mesa. Ouvi os passos antes de vê-la. Rachel entrou na sala lateral ainda com o vestido manchado e os olhos vermelhos de chorar. Daniel veio logo atrás. Atrás dele vieram meus pais e a mãe dele. Rachel parou quando viu o bolo. Ela ficou alguns segundos sem dizer nada. Como... Eu trouxe na caminhonete. Eu expliquei. Montei no estacionamento. Está pronto para entrar no salão. Ela continuava olhando para o bolo. Depois olhou para mim. Havia algo na expressão dela que eu não conseguia identificar de imediato. Rachel tem muitos jeitos de me olhar. Quase todos significam desprezo, mas aquele era diferente. Não era exatamente gratidão. Era mais parecido com alguém percebendo que estava errado e ainda tentando entender o que fazer com isso. Você fez isso mesmo depois do que eu disse? Ela perguntou. Fiz. Ela franziu a testa. Por quê? Eu demorei um segundo antes de responder, porque aquela pergunta parecia sincera. Porque eu sou sua irmã, eu disse. Fiz uma pequena pausa. E porque eu sou confeiteira. As 2 coisas são verdade ao mesmo tempo, mesmo que você passe anos fingindo que uma anula a outra. Daniel colocou a mão nas costas dela. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai olhava o bolo como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Rachel abriu a boca. Fechou. Depois assentiu lentamente. Certo, ela disse. Não foi exatamente um agradecimento. Também não foi um pedido de desculpas. Mas foi a primeira vez em anos que Rachel não teve nenhum argumento contra mim. E isso, na nossa história, já era algo novo. Os garçons levaram o bolo para o salão principal alguns minutos depois. Eu fiquei alguns passos atrás enquanto eles atravessavam as portas com cuidado. O salão ainda estava meio confuso por causa do que tinha acabado de acontecer. Algumas pessoas estavam em pé. Outras conversavam em voz baixa, tentando entender o que tinha dado errado. Quando o novo bolo apareceu, colocado novamente na mesa principal, várias cabeças se viraram ao mesmo tempo. A diferença era visível. Perfeito. Nenhuma rachadura, nenhum andar torto, nenhum sinal de que algo pudesse dar errado. Os fotógrafos voltaram a levantar as câmeras. Os convidados que tinham visto o primeiro bolo cair reagiram com um alívio que dava para perceber no rosto. Ouvi comentários ao meu redor. Achei que a festa tinha acabado. De onde veio esse bolo? Eles tinham um reserva? Foi Megan quem respondeu, alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Foi a irmã da noiva que fez. Ela apontou discretamente na minha direção. Ela é confeiteira profissional.
O nome dela é Lily. Algumas pessoas olharam para mim. Eu apenas voltei para a mesa dos convidados, peguei meu copo de água e fiquei em silêncio. A festa continuou. O bolo foi cortado às 10 da noite. Rachel e Daniel posaram para as fotos segurando a faca juntos. As flores de açúcar que desciam pelos lados ficaram perfeitas nas fotos. Os fotógrafos tiraram dezenas de imagens. Os convidados aplaudiram quando o primeiro pedaço foi cortado. Eu assisti de longe. Saí às 11 horas, antes da última dança. Não me despedi da Rachel. Ela estava na pista com Daniel e eu não queria interromper. Também não queria aquele tipo de abraço estranho que as pessoas dão quando não sabem exatamente o que dizer. Preferi ir embora antes que o clima da noite virasse algo forçado. Carreguei as caixas vazias para a caminhonete. Liguei o motor e saí do estacionamento do hotel sem olhar para trás. No caminho para casa, meu telefone tocou 2 vezes. Eu não olhei. Só fui ver quando estacionei em frente à minha confeitaria. O primeiro era uma mensagem da Megan. Dizia apenas: "Você é incrível." O segundo era de um número que eu não tinha salvo. Reconheci o código de área. Era a mãe do Daniel. Abri a mensagem. "Lily, aqui é a Grace, mãe do Daniel. Gostaria de conversar com você esta semana, se possível. Tenho uma proposta que talvez lhe interesse." Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois, guardei o telefone no porta-luvas e desliguei o motor. Fiquei sentada no carro por um momento, olhando para a fachada do meu pequeno negócio. O letreiro iluminado dizia: Lily, confeitaria artesanal. Eu mesma tinha colocado aquelas letras 3 anos antes. Era uma terça-feira de manhã. Eu usei uma pistola de cola quente e passei quase 1 hora ajustando cada letra para que ficassem perfeitamente alinhadas. Naquele momento, pensei em tudo o que tinha acontecido. 9 anos trabalhando com confeitaria. Primeiro lugar na escola culinária. Mais de 200 bolos de casamento feitos. E naquela noite, sem que ninguém me pedisse, sem que ninguém esperasse, eu tinha salvado um casamento que nem era meu. Desci da caminhonete, abri a porta da confeitaria, acendi as luzes. E comecei a limpar os moldes. Grace marcou comigo 2 dias depois, quarta-feira, 10 da manhã, em um café no centro. Eu cheguei 5 minutos antes. Pedi um café preto e fiquei esperando sem mexer no telefone. Aprendi há muito tempo que ficar olhando para o celular quando você está nervosa entrega mais do que deveria. Grace chegou exatamente no horário. Era uma mulher elegante por volta dos 60 anos, cabelo escuro preso atrás da cabeça e brincos de pérola discretos. Ela apertou minha mão com firmeza antes de sentar. Pediu um chá e foi direto ao ponto. Lily, o que você fez no sábado foi extraordinário. Eu balancei a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Ela me olhou diretamente. Não, você fez muito mais do que isso. Fez uma pequena pausa. Você sabia que o bolo ia cair. Avisou sua irmã. Foi ignorada. Mesmo assim, preparou um substituto e resolveu tudo em menos de 20 minutos. Ela apoiou as mãos na mesa. Isso não é só profissionalismo, isso é caráter. Eu não respondi. Preferi deixar ela continuar. Grace tomou um gole do chá. Eu tenho uma empresa de organização de eventos. Casamentos, aniversários, grandes celebrações. Trabalho com clientes que normalmente têm orçamentos a partir de $50.000. Ela me observou por um momento. Nos últimos 8 anos eu trabalhei sempre com a mesma confeitaria. Ela suspirou levemente. A mesma que arruinou o casamento do meu filho. Eu fiquei em silêncio. Quero lhe fazer uma proposta. Ela tirou um cartão da bolsa e colocou sobre a mesa. Um contrato de exclusividade para todos os eventos da minha empresa pelos próximos 12 meses. Eu não disse nada. Ela continuou. 12 eventos já confirmados. Cada um com um orçamento mínimo de $4.000 apenas para a confeitaria. Fiz a conta rapidamente na cabeça. $48.000 garantidos em 1 ano. Era mais do que o dobro do que minha confeitaria tinha faturado no ano anterior. Respirei fundo antes de responder. Eu precisaria pensar na logística. Eu trabalho apenas com um assistente. Ela assentiu. Eu sei. Por isso o contrato começaria em 60 dias. Tempo suficiente para você se organizar. Tomei um gole de café. Posso perguntar por que eu? Existem confeitarias muito maiores na cidade. Ela sorriu de leve. Porque eu vi como você trabalha quando ninguém está olhando. Ela inclinou a cabeça um pouco. Em um estacionamento. Com 2 garçons que você nunca tinha visto. Em menos de 20 minutos. Ela fez uma pequena pausa. E o resultado foi melhor do que o original. Grace apoiou as mãos na mesa novamente. Isso me diz tudo o que eu preciso saber. Saí daquele café 40 minutos depois, com o cartão dela no bolso. E um acordo verbal que seria formalizado na semana seguinte. Caminhei 2 quadras antes de finalmente me permitir sorrir.
Rachel me ligou naquela mesma tarde. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, não para fazer ela esperar, mas porque eu precisava de um segundo para decidir qual seria o meu tom. Quando atendi, a voz dela estava diferente da noite do casamento, mais controlada, mais parecida com a Rachel de sempre. Eu queria te agradecer, ela disse, pelo bolo. Eu sei, houve um pequeno silêncio. Daniel também quer agradecer. Ele disse que você salvou a noite. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Ela respirou fundo. Lily, foi a primeira vez em anos que ela me chamou assim sem sarcasmo. Eu sei que não fui justa com você na noite do ensaio. Esperei. O que eu disse sobre a confeitaria de verdade? Ela parou um segundo. Aquilo foi desnecessário. Não era um pedido de desculpas completo. Ela não mencionou os anos de comentários, nem as risadas, nem todas as vezes que tratou meu trabalho como se fosse uma brincadeira, mas era alguma coisa. Obrigada por dizer isso, eu respondi. Podemos almoçar juntas essa semana? Quero te contar sobre a lua de mel e... Rachel, eu interrompi com calma. Eu estou muito ocupada agora. Acabei de fechar um acordo importante e preciso reorganizar todo o meu calendário. Do outro lado da linha houve silêncio. Claro, ela disse finalmente. Quando você tiver tempo, eu aviso. Desliguei. Sentei no banco de trabalho da confeitaria e olhei ao redor. 2 fornos industriais, 3 mesas de mármore, o refrigerador de flores, as prateleiras com moldes alinhados na parede. Eu tinha construído tudo aquilo sozinha, com um empréstimo que levei 4 anos para pagar, trabalhando sozinha nos primeiros 18 meses. Rachel nunca tinha entrado ali. Meus pais tinham vindo uma única vez, no dia da inauguração. Ficaram 40 minutos. Minha mãe disse que o lugar tinha cheiro bom. Meu pai perguntou quanto dinheiro eu ganhava. Nenhum dos dois perguntou como o negócio funcionava. Para eles, eu ainda era apenas a que faz bolos. Naquela noite liguei para meu assistente. Marcos trabalhava comigo havia 2 anos. Era rápido, cuidadoso e aprendia sem precisar que eu repetisse as coisas. Preciso que você esteja disponível para uma reunião na segunda, eu disse. Vamos falar sobre expansão. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um segundo. Expansão de que tipo? Vamos contratar mais uma pessoa. Vamos reorganizar o calendário. Fiz uma pequena pausa. E vamos aceitar um contrato que pode mudar o tamanho desse negócio. Marcos demorou um segundo. Você está falando sério? Muito sério. Então se prepara, eu disse, porque as coisas estão prestes a ficar grandes. Eu não esperava que Rachel fosse ficar quieta por muito tempo. 3 dias depois da nossa ligação, recebi uma mensagem da minha mãe no meio da tarde. Vi que você está muito ocupada ultimamente. Rachel me contou que você fechou um acordo importante. Ficamos muito felizes por você, querida. Quando vai nos contar os detalhes? Li a mensagem 2 vezes. Rachel tinha contado para ela. Minha mãe, que não perguntava nada sobre meu negócio havia 3 anos, agora queria saber tudo. Eu conhecia bem aquele padrão. Quando eu estava lutando sozinha, ninguém aparecia. Quando algo começava a dar certo, de repente surgia interesse. Respondi com uma mensagem curta. Quando tiver algo concreto para contar, eu ligo. Beijo. Não liguei naquela semana. Na sexta-feira seguinte, formalizei o contrato com Grace. 12 eventos garantidos. Orçamento mínimo definido. Cláusula de exclusividade para os eventos organizados pela empresa dela. Assinei com meu nome completo. Lily. O mesmo nome que estava no letreiro da minha confeitaria. O mesmo nome que estava nos mais de 200 contratos que eu tinha assinado sozinha ao longo dos anos. Saí do escritório onde assinamos os papéis e fui direto para a confeitaria. Marcos já estava lá, esperando. Ele tinha aberto o calendário no computador e preparado uma lista de possíveis candidatos para a nova vaga. Passamos a tarde inteira reorganizando a estrutura do negócio. Novos horários, mais produção, mais capacidade. Quando Marcos foi embora, já eram quase 7 da noite. Eu fiquei sozinha no local. Coloquei uma ganache para esfriar. Limpei as mesas de mármore. Apaguei os fornos. Antes de sair, parei em frente ao letreiro da porta de vidro. Lily. Confeitaria artesanal. Eu mesma tinha colocado aquelas letras 3 anos antes, com cuidado para que ficassem perfeitamente alinhadas. Em breve, eu provavelmente precisaria de um letreiro maior. O primeiro evento com Grace foi a renovação de votos de um casal que estava casado havia 30 anos. O orçamento para a confeitaria era de $5.000. O pedido era claro. Um bolo de 6 andares, decoração em dourado e branco, flores naturais combinando com o buquê da esposa.
e 100 pequenos doces individuais com o monograma do casal. Era o maior pedido que eu tinha recebido em 9 anos. 3 semanas antes do evento, contratei uma nova assistente. O nome dela era Sophie. Tinha 22 anos e tinha acabado de terminar a escola culinária. Na entrevista, ela abriu o portfólio antes mesmo de eu pedir. Isso já me disse tudo o que eu precisava saber. Marcos treinou Sophie nos primeiros dias. Na segunda semana, ela já trabalhava sem precisar que ninguém repetisse instruções. O evento foi perfeito. Naquela mesma noite, Grace me mandou uma mensagem. Os clientes perguntaram por você. Querem seu contato para o casamento da filha em setembro. Guardei a mensagem. E continuei lavando os moldes. O segundo evento foi algo que Grace descreveu como uma boda corporativa. Era o casamento de um empresário do setor imobiliário. 200 pessoas. A estética era de um jantar de negócios elegante. Orçamento para confeitaria: $7.000. Naquela semana, enquanto revisávamos os desenhos do bolo, recebi uma ligação da minha mãe. Lily, Rachel vai ter uma reunião importante com alguns clientes novos na semana que vem. Ela quer fazer um jantar na casa dos seus tios. Esperei. Pensamos que seria lindo se você levasse a sobremesa. Assim as pessoas podem ver seu trabalho. Respirei devagar. Mãe, eu tenho 2 eventos grandes essa semana. Estou no meio da produção. É só uma sobremesa, Lily. Não precisa ser nada elaborado. Não é o tamanho do pedido. Respondi. É que eu realmente não tenho tempo. Ela hesitou. Mas é para ajudar sua irmã. Rachel me ligou para pedir isso? Silêncio. Bom, eu sugeri que ela perguntasse. Respirei fundo. Mãe, se Rachel precisa de confeitaria para um evento, ela pode me ligar diretamente. Eu faço uma cotação como faço para qualquer cliente. Eu não aceito pedidos sem aviso e sem pagamento só porque é família. Lily, não seja assim. Eu não estou sendo assim. Estou sendo profissional. Fiz uma pausa. Se Rachel quiser falar comigo, meu número não mudou. Desliguei. Marcos estava do outro lado da mesa. Ele claramente tinha ouvido a conversa, mas não disse nada. Eu também não expliquei. Continua com os desenhos, eu disse. Rachel não ligou. O evento corporativo acabou sendo o que realmente mudou as coisas. Entre os convidados havia uma mulher chamada Patrícia. Eu não a conhecia pessoalmente, mas conhecia o nome. Ela era a editora da revista Cozinha and Design, a maior revista gastronômica do país. Todos os anos eles faziam uma edição especial sobre confeitaria artística. E todos os anos essa edição esgotava em poucos dias. Grace nos apresentou no final da festa, quando eu já estava desmontando parte da estrutura. Patrícia, essa é a Lily, a confeiteira de quem te falei. Patrícia olhou primeiro para o bolo, depois para mim. O trabalho de textura no terceiro andar, ela disse. Você faz à mão ou usa molde? À mão. O molde não dá a profundidade que eu gosto. Ela assentiu devagar. Você tem redes sociais? Instagram. Pouco ativo. Eu não tenho muito tempo para alimentar. E site? Sim. Mas bem simples. Ela tirou um cartão do bolso. Estou preparando a edição especial de confeitaria deste ano. Ela colocou o cartão na minha mão. Quero fazer um perfil de 3 páginas sobre seu trabalho. Fotografias. Entrevista. Processo de produção. Ela inclinou a cabeça. Você se interessa? Eu demorei meio segundo para responder. Sim. Quando precisa da resposta? Esta semana. A edição fecha em 6 semanas. Eu te escrevo amanhã. Grace esperou Patrícia se afastar antes de falar. Aquela mulher não oferece perfil para qualquer pessoa. Ela baixou a voz. Em 12 anos eu vi isso acontecer 3 vezes. As 3 pessoas hoje têm negócios nacionais. Eu guardei o cartão no bolso do avental e continuei desmontando o equipamento. Na manhã seguinte, às 8 horas, mandei mensagem para Patrícia. Marcamos a sessão de fotos para a semana seguinte. O fotógrafo dela viria até minha confeitaria. Eu mostraria o processo de produção ao vivo. Na noite anterior à sessão, enquanto eu organizava o que ia preparar para as fotos, alguém bateu na porta de vidro. Era Rachel. Ela não tinha avisado que viria. Só estava ali, do lado de fora, com as mãos nos bolsos do casaco. Eu abri a porta. Posso entrar? Ela perguntou. Estou trabalhando. Vai levar só 1 minuto. Eu deixei. Rachel entrou devagar. Era a primeira vez que ela estava dentro da minha confeitaria. Os olhos dela passaram pelos fornos, pelas mesas de mármore, pelo refrigerador de flores, pelos moldes alinhados nas prateleiras. É maior do que eu imaginava, ela disse. Eu não respondi. Depois de alguns segundos, ela falou novamente. Mãe me contou sobre a ligação. Ela respirou fundo. Você tinha razão.
Eu deveria ter falado com você diretamente. Sim, ela assentiu. Posso te contratar para um evento no mês que vem? Uma apresentação para alguns clientes novos. Algo pequeno. 10 pessoas. Eu a olhei. Claro, me manda um e-mail com a data, o tipo de evento e o orçamento. Eu te envio uma cotação em até 48 horas. Rachel piscou algumas vezes. Cotação? Sim. É assim que eu trabalho com todos os clientes. Ela cruzou os braços. Mas eu sou sua irmã, eu sei. Posso te fazer um preço justo. Mas ainda assim vai ter contrato e depósito de 50%. Com todo mundo é assim. Rachel ficou me olhando por alguns segundos. Certo. Eu envio o e-mail. Mais alguma coisa? Não. Então fecha a porta ao sair. Eu disse. A trava está meio frouxa. Rachel foi embora. Eu voltei para a mesa. E continuei escolhendo as peças para a sessão de fotos do dia seguinte. Não senti culpa. Também não senti satisfação. Só senti que as regras entre nós estavam mudando. E pela primeira vez, quem estava definindo essas regras era eu. A sessão de fotos com a revista durou quase 4 horas. Patrícia chegou com um fotógrafo e uma assistente. Eles trouxeram luzes, tripés e várias caixas de equipamento. Eu preparei a cozinha para que tudo parecesse exatamente como ela é em um dia normal de trabalho. Nada de cenário artificial. Nada de poses. Patrícia deixou isso claro logo no começo. Eu não quero fotos encenadas, ela disse. Quero ver você trabalhando. Então foi exatamente isso que eu fiz. Preparei flores de açúcar. Texturizei fondant. Montei um dos andares de um bolo na frente da câmera. O fotógrafo praticamente não falava. Ele só pedia uma coisa de vez em quando. Continua como se eu não estivesse aqui. Isso era fácil. Depois de 9 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, trabalhar enquanto alguém observa não muda nada. No final da sessão, Patrícia pegou a câmera e começou a olhar as fotos. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois levantou os olhos para mim. O perfil vai para a capa. Eu demorei um segundo para entender. Capa? Ela assentiu. A edição especial de confeitaria. Você vai estar na capa. A revista saiu em uma terça-feira. Marcos chegou na confeitaria às 8 da manhã com 2 exemplares debaixo do braço. Ele colocou um deles sobre a mesa de trabalho e ficou parado ali, esperando. Eu enxuguei as mãos no avental antes de pegar. Minha foto ocupava metade da capa. Eu estava de perfil, trabalhando em uma flor de açúcar, com a cozinha ao fundo. O título dizia: Lily, a confeiteira que construiu seu império pétala por pétala. Dentro da revista havia 3 páginas sobre meu trabalho. Fotos do processo, fotos dos bolos, uma entrevista onde eu falava sobre estrutura, técnica e precisão. Sobre como um bolo mal montado é primeiro um problema técnico, antes de ser um problema estético. Patrícia tinha me perguntado durante a entrevista se existia algum momento que tivesse marcado uma virada na minha carreira. Eu disse que sim. A primeira vez que um bolo meu ficou 6 horas em um salão quente e saiu perfeito nas fotos. Para ela, aquilo bastou. Às 10 da manhã, meu Instagram tinha 47 mensagens novas. Ao meio-dia, eram mais de 200. O telefone da confeitaria tocou tantas vezes que Marcos sugeriu criar um formulário no site para organizar os pedidos. Fizemos isso no mesmo dia. Rachel me ligou às 2 da tarde. Eu vi a revista. Que bom! A foto ficou muito boa. Ela fez uma pequena pausa. O artigo também. Obrigada. Outro silêncio. Por que você não me contou que ia sair na capa? Pensei um segundo antes de responder. Porque não era uma informação que você precisava saber antes de sair, Lily. Nós somos irmãs, não? Sim. E quando você fechava contratos importantes no seu trabalho, eu só ficava sabendo quando você contava no jantar de família. Nunca antes. Isso é a mesma coisa. Do outro lado da linha houve silêncio. Quando ela voltou a falar, a voz estava diferente. Não era a Rachel arrogante de antes. Parecia mais cuidadosa. Você já mandou a cotação do meu evento? Mandei hoje de manhã. Verifica o e-mail. Vou ver agora. Ela desligou. A cotação era simples. Preço justo. Nenhum desconto especial. As mesmas condições que eu aplicava a qualquer cliente. Se Rachel tivesse problema com isso, seria um problema dela. O que eu não esperava era minha mãe. Ela me ligou 2 dias depois. Sua tia viu a revista no consultório do médico. Ela disse animada. Ligou para perguntar se eu sabia que você estava na capa. Eu não disse nada. Seu pai também viu. Ela riu levemente. Ele está muito orgulhoso. Disse que sempre soube que você iria longe. Isso me fez parar. Mãe. Papai perguntou quanto eu ganhava no dia da inauguração da confeitaria e foi embora 40 minutos depois. Ela ficou em silêncio.
Eu não estou dizendo isso com raiva, eu continuei. Só estou dizendo porque é verdade. Vocês nunca vieram aqui depois daquele dia. Nunca perguntaram como o negócio funciona, nem o que eu faço exatamente. E tudo bem, cada um tem sua vida. Mas não espere que eu fique surpresa porque o interesse apareceu agora, depois da revista. Minha mãe demorou alguns segundos para responder. Nós cometemos erros, Lily. Sim, você vai nos dar a chance de corrigir? Respirei fundo. O que significa corrigir? Seu pai quer visitar a confeitaria. Conhecer direito. Pensei por alguns segundos. Sábado de manhã eu estou aqui a partir das 9. Se quiserem vir, podem vir. Eles chegaram às 9h15. Meu pai entrou primeiro. Ele ficou parado no meio da confeitaria, olhando tudo em silêncio. Os fornos. As mesas de mármore. O sistema de refrigeração. Os moldes organizados na parede. Minha mãe foi direto até o refrigerador de flores e ficou olhando as peças através do vidro. Quanto tempo leva para fazer uma dessas? Meu pai perguntou, apontando para uma flor de açúcar. Essa levou 40 minutos. Algumas levam até 2 horas. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou. Posso ver como funciona um dos fornos? Eu mostrei. Expliquei os controles de temperatura, os tempos de cocção. A diferença entre os tipos de calor. Ele escutava com atenção de verdade. Não aquela atenção educada de quem está esperando você terminar. Era a atenção de alguém tentando entender algo que ignorou por muito tempo. Minha mãe sentou no banco perto da mesa de trabalho. Você pode me mostrar como faz uma flor dessas? Eu mostrei. Foi uma manhã tranquila, sem discursos emocionais, sem grandes pedidos de desculpas. Apenas 2 pessoas vendo, pela primeira vez de verdade, o que a filha delas tinha construído sozinha durante 9 anos. Quando eles foram embora, meu pai parou na porta. Olhou para o letreiro da fachada. O fundo deveria ser mais escuro, ele disse. Assim as letras aparecem melhor da rua. Eu sorri de leve. Eu sei. Vou trocar quando reformar a fachada. Ele assentiu. E foi embora. Não era exatamente a relação que eu tinha imaginado ter com meus pais, mas era um começo real. E eu sabia trabalhar com isso. Naquela mesma tarde, Rachel confirmou o evento por e-mail. Aceitou o valor completo da cotação. Transferiu o depósito de 50%. No final da mensagem, ela escreveu algo que eu não esperava. Eu tenho orgulho de dizer que você é minha irmã, mesmo sabendo que ainda não fiz por merecer isso. Eu li aquela frase 2 vezes. Depois fechei o computador e continuei trabalhando. Porque naquele momento, a coisa mais importante da minha vida ainda era exatamente a mesma de sempre. Fazer bons bolos. O evento da Rachel foi numa quarta-feira à noite. Era pequeno. 10 pessoas. Uma sala privada em um restaurante no centro. O pedido dela era simples. 5 sobremesas individuais por pessoa. Algo elegante, mas discreto. Nada de bolo grande. Orçamento. $800. Para o tamanho do meu negócio naquele momento, era um pedido pequeno. Mas eu preparei tudo com o mesmo cuidado que qualquer outro evento. Sophie ficou responsável pelos pequenos doces. Marcos organizou o transporte. Eu revisei cada detalhe antes de sair da confeitaria. Quando cheguei ao restaurante, Rachel já estava na sala organizando alguns papéis. Ela levantou os olhos quando me viu entrar com as caixas. Precisa de ajuda? Não, obrigada. Marcos e eu montamos tudo em cerca de 20 minutos. Quando terminamos, Rachel observou a mesa em silêncio. 5 sobremesas diferentes para cada convidado, cada uma com uma pequena etiqueta descrevendo os ingredientes. A apresentação era simples, limpa e precisa. Está perfeito, ela disse. Que bom. Marcos saiu da sala para nos dar privacidade. Rachel cruzou os braços e demorou um pouco antes de falar. Tem uma coisa que você precisa saber. Eu esperei. Prefiro que escute de mim antes de ouvir de outra pessoa. Ela abriu a pasta que estava segurando. Tirou algumas folhas e colocou sobre a mesa. Quando você fechou o contrato com a Grace, eu já sabia quem ela era. Eu franzi a testa. Como assim? A empresa dela é cliente da minha agência há 3 anos. Aquilo me surpreendeu. Você nunca mencionou isso. Rachel suspirou. Porque no começo eu não sabia como lidar com a situação. Ela continuou. Quando descobri que ela tinha te contratado, conversei com meu sócio, Ethan. Eu sugeri incluir sua confeitaria na lista oficial de fornecedores recomendados da agência. Eu não disse nada. Ethan recusou. Disse que misturar fornecedores familiares com clientes grandes poderia causar problemas se algo desse errado. E você aceitou isso? Rachel abaixou o olhar por um instante. Naquele momento, sim. Ela respirou fundo. Eu não deveria ter aceitado. Eu tinha a chance de te recomendar e não fiz.
Queria que você soubesse disso. Eu demorei alguns segundos para responder. Não era exatamente uma traição, mas também não era algo pequeno. Por que está me contando isso agora? Rachel passou a mão pelo cabelo. Porque Ethan saiu da empresa semana passada, e quando comecei a revisar os contratos que ele cuidava sozinho, encontrei algo estranho. Ela virou uma das folhas na minha direção. Durante 2 anos, Ethan direcionou vários eventos para uma confeitaria específica, sem abrir concorrência. Sem comparar fornecedores. Eu examinei os papéis, datas, valores, nomes de eventos. Quanto dinheiro passou por isso? Perguntei. Rachel respondeu sem hesitar. Quase $90.000. Eu levantei os olhos. E sabe qual foi um desses eventos? Ela apontou para uma linha da lista. O meu casamento. Ficamos em silêncio por um momento. A confeitaria que fez aquele bolo foi recomendada por ele. Agora tudo fazia mais sentido. Então, o bolo que caiu? Rachel assentiu. Não foi só incompetência. Foi consequência de um fornecedor escolhido por interesse pessoal. Ela respirou fundo. Aquela confeitaria pertence à namorada dele. Eu me encostei na mesa. Você já fez algo sobre isso? Sim, apresentei tudo ao conselho da agência. Ethan provavelmente vai enfrentar um processo. Ela fechou a pasta. E agora eu estou reorganizando todos os fornecedores da empresa. Rachel me olhou diretamente. Eu quero que sua confeitaria seja fornecedora oficial da agência, com contrato normal. Sem tratamento especial por sermos irmãs. Eu pensei por alguns segundos. Eu vou precisar ver o contrato antes de decidir. Claro. E outra coisa, eu acrescentei. O acordo precisa ser entre empresas. Se meu trabalho não atender aos padrões que você precisa, você pode encerrar o contrato. E se as condições não forem boas para mim, eu também posso recusar. Rachel assentiu. Justo. Os convidados começaram a chegar alguns minutos depois. Eu recolhi minhas coisas. Antes de sair, Rachel falou novamente. Lily. Eu parei. Eu sei que não posso mudar o que fiz no passado. Ela fez uma pausa. Mas estou tentando fazer as coisas direito agora. Eu apenas assenti. Boa reunião. E fui embora. Algumas semanas depois recebi um e-mail inesperado. Era da Associação Nacional de Gastronomia. Assunto: notificação oficial. Abri entre 2 produções na cozinha. O e-mail dizia que eu tinha sido indicada ao prêmio Artesã do Ano. Confeitaria. A indicação tinha vindo da Patrícia, depois da reportagem na revista. O júri avaliava a trajetória profissional, qualidade técnica e recomendações de clientes. A cerimônia seria em 6 semanas, no Hotel Palace, com transmissão ao vivo em um canal gastronômico. Eu li o e-mail 2 vezes. Depois chamei Marcos. Precisamos reorganizar o calendário das próximas semanas. Ele levantou os olhos. Por quê? Temos uma gala para ir. 6 semanas depois, eu estava sentada em uma mesa no salão do hotel. Grace estava de um lado, Patrícia do outro. Havia 11 indicados na categoria. Eu conhecia a maioria. Alguns tinham negócios muito maiores que o meu. Outros estavam na televisão. Eu apenas jantei em silêncio enquanto a premiação acontecia. Quando chegou a categoria de confeitaria, o apresentador leu os finalistas. Meu nome foi o terceiro. Grace apertou meu braço rapidamente. O apresentador abriu o envelope. O prêmio Artesã do Ano em confeitaria vai para... Ele sorriu. Lily. Por alguns segundos eu apenas fiquei parada. Depois levantei. Caminhei até o palco. Peguei o troféu. Olhei para a plateia. Eu não tinha preparado o discurso. Então falei a única coisa que me pareceu verdadeira naquele momento. Eu faço bolos há 9 anos. E nesse tempo aprendi uma coisa importante. Fiz uma pausa. A diferença entre um bolo que aguenta e um que desaba não está na decoração. Está na estrutura que ninguém vê. Nos suportes. No equilíbrio. Nos detalhes invisíveis que seguram tudo. Olhei para o troféu nas minhas mãos. Foi nisso que eu escolhi focar desde o primeiro dia, mesmo quando ninguém estava olhando. Aplausos encheram o salão. Eu voltei para a mesa, coloquei o troféu à minha frente e terminei o jantar. No dia seguinte, eu estava novamente na confeitaria às 8 da manhã, como sempre. Marcos colocou o troféu na vitrine da entrada. Assim quem passasse na rua podia ver. Às 10 horas, a primeira cliente entrou. Ela apontou para o troféu. Você é a Lily? Sou. Ela sorriu. Eu vi sua entrevista na revista e assisti à premiação ontem. Ela tirou o celular da bolsa. Quero falar sobre o bolo do meu casamento. O orçamento não é problema. Eu abri o calendário. Tenho o horário terça às 11. Funciona? Ela sorriu.
Perfeito. Quando ela saiu, voltei para a cozinha. Havia massa esperando, fondant para preparar, 3 projetos novos para revisar e um negócio inteiro crescendo mais rápido do que eu tinha imaginado. Então, eu fiz o que sempre fiz. Arregacei as mangas e voltei ao trabalho.